Ih, deu certo. Pelo menos limpou o nariz. Olá, eu sou Leco Vilela e você está em mais um Nome da Coisa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tristeza. Segundo o dicionário, tristeza é um substantivo feminino, que significa 1. Estado ou qualidade de triste. 2. Ausência do sentimento alegria. 3. Manifestação característica de mágoa. 4. Profundo pesar, desgosto, inturvação. Por que falar sobre tristeza tão próximo do Natal? O Natal deveria ser esse momento que supostamente você é feliz incondicionalmente. Tipo, não importa o que aconteça, você tem que estar feliz. Afinal de contas, a família reunida, Coca-Cola gelada, ursos polar, carro passando. Não, eu não sei pra vocês, mas o Natal pra mim é um momento sempre de introspecção. Eu não gosto muito dessa festa, eu sempre fico meio triste. E não tem nada a ver com o fato da minha avó já ter falecido, que tipo, antes o Natal era com ela e agora não tá mais aqui. Não, eu sempre fui assim, eu sempre achei o Natal uma data do ano meio besta e espírito natalino my ass. Acho que todo mundo tem que ter esse espírito natalino todos os dias na sua vida e não só no Natal. E eu acho que tem uma cobrança social pra você ser feliz. E, inclusive, se você não for um bom garoto, e uma boa garota, você se fudeu, né? Porque o Papai Noel não gosta nem de você. É por essas e por outras que eu resolvi falar sobre tristeza nessa época. Porque, no final das contas, eu aprendi que não sou só eu que fico triste nessa época. Muita gente fica triste nessa época. E por N fatores. Porque perdeu um familiar, porque a lógica toda desse feriado não faz sentido, porque vai passar o Natal longe dos seus entes queridos, ou porque vai passar perto dos seus entes queridos, né? Enfim, eu acho que é um momento oportuno pra gente falar sobre tristeza essa época do ano. Até pra gente ser permissivo com a gente mesmo, sabe? A gente tem que ter o direito de sentir o que a gente sente e não importa a época do ano, não importa a situação e não importa quando, como e whatever. Se você tá triste, fica triste, tá tudo bem. Antes de eu seguir falando sobre tristeza enlouquecidamente, eu queria explicar uma coisa. Existe uma coisa chamada curva de humor. Tá aparecendo? Uhum. A gente está acostumado a pensar na tristeza como um sentimento isolado. Mas na verdade, ela faz parte do que a gente chama de curva de humor. Então, basicamente, se a gente imaginar que o nosso humor tem 3 linhas, em que essa aqui é a tristeza, e que a do meio é a plenitude, e que aqui em cima é a euforia ou a alegria. E é óbvio que a minha letra, porque tá de ponta cabeça, tá uma bosta. Então, imaginando que a tristeza aqui, a plenitude é aqui, e a alegria é aqui, sabe aqueles dias que não fede nem cheira? Que você não tá nem triste nem alegre? Esse sentimento é um sentimento muito próximo aqui da plenitude, tá? Quando a gente tá triste, esse humor aqui de baixo da tristeza é um humor depressivo. Então a gente sai da plenitude e desce para a linha da depressão ou da tristeza. Esse caminho de descida, como se fosse graus de tristeza que a gente vai atingindo até chegar no estado depressivo. Com o estado depressivo, eu não estou falando de depressão, a doença, eu estou falando de humor depressivo. É outra coisa, e aí num outro vídeo eu falo mais sobre isso. Se aqui é a curva da depressão, se aqui é a linha da depressão, aqui é a linha da euforia. Então o que acontece é que ao longo de um dia ou ao longo de um período, a gente consegue sair da linha da tristeza e entrar na linha da euforia. Lembrando que isso pode ser uma relação independente. O grande desafio é a gente ficar na linha da plenitude, né? Mas isso é praticamente possível, né? Buda que chama, talvez. Então, já que isso aqui está explicado, já posso tirar isso da frente. Às vezes a gente fica triste sem entender muito bem o porquê, mas assim, por que eu tô triste? No final das contas, talvez não aconteceu nada que eu esteja triste. É que às vezes você tá com um pico hormonal mais reduzido e aí você acaba saindo da euforia que
Vamos imaginar que a adrenalina te leva para a linha da euforia. Se você tem um pico de adrenalina, quando ela descer, ela tende a passar a linha da plenitude, então ela tende a descer. Então, às vezes você tá triste sem motivo mesmo, tá tudo bem, não precisa neurar com isso. Mas às vezes você tá triste porque você tá com um sentimento de tristeza, porque alguma coisa aconteceu. Às vezes porque você ficou frustrado com alguma situação, às vezes porque alguém te magoou, às vezes porque você tá melancólico. A tristeza, no final das contas, tem N motivos. Só que a gente vive numa sociedade que acha que a gente não pode ser triste, que a gente reduz a tristeza. Só que se vocês forem parar pra pensar, a tristeza já foi enaltecida por essa sociedade. Lembra do romantismo? O romantismo é um período inteiro de literatura e arte que ressalta a tristeza. A tristeza da distância do amor, a tristeza do herói, a tristeza do amado e do viajante, a tristeza da dama, a tristeza do cavalheiro. As novelas mexicanas usam e abusam da tristeza. Então é uma outra estética que também se permite. Se a gente for parar para pensar no jazz e no blues, o próprio nome de blues já remete para tristeza. Então a gente tem vários estilos artísticos e musicais que usam a tristeza como uma estética, por exemplo. A tristeza, ela não é necessariamente algo ruim. É que hoje a gente vive num momento histórico, Instagram, parte disso é sua culpa, em que a tristeza ela não é permitida. A tristeza é rechaçada, porque eu só posso dividir com os meus amigos os meus momentos de felicidade. Eu só posso dividir com as pessoas que me seguem os meus momentos de alegria. Então, a curva inteira que está abaixo da linha da plenitude é negligenciada pela sociedade hoje em dia. Isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque essa curva de humor faz parte de quem a gente é, faz parte de como a gente funciona. Quando a gente está triste, a gente está se resguardando. Tem um motivo pra gente estar, e a gente tem que honrar esse sentimento de uma certa forma. A gente tem que acolher esse sentimento. A gente tem que se permitir ficar triste. Então sim, ao mesmo tempo que quando você termina um namoro, seus amigos te ligam pra você ir na balada e ficar lá em estado de euforia constante pra você esquecer quem você ama ou quem você amou, sim, mas ficar sentado no sofá tomando sorvete e assistindo Bridget Jones também faz parte. Você tem que viver esse sentimento, porque senão ele não vai passar. No final das contas é isso. E se ele não passa, se ele fica, ele pode inclusive evoluir para um quadro de depressão. Uma tristeza acumulada, por exemplo. A minha avó, quando ela faleceu, eu tinha 15 anos. Eu demorei 7 anos para lidar com a morte da minha avó. Claro, eu fui diagnosticado com 9 anos com transtorno de ansiedade, então tem várias coisas que são específicas da minha vivência que fizeram com que eu acumulasse esse sentimento durante tanto tempo. Isso sim evoluiu para um quadro depressivo, eu tinha um humor extremamente triste e depressivo, faço terapia desde sempre e isso fez com que eu aprendesse que estava tudo bem sentir esses sentimentos e que isso é só um instante, isso é só um momento, isso vai passar. E se tá tudo bem ficar triste na sua vida, tá tudo bem também ficar triste no Natal. Mesmo que você esteja com as pessoas que você ama, mesmo que você esteja cercado de pessoas que te amam, mesmo que você esteja se sentindo seguro, mesmo que você esteja se sentindo amado, tá tudo bem tá triste por algum motivo. É importante você entender o porquê você tá triste, porque assim você vai se conhecer melhor. Eu acho que esse sentimento de tristeza no Natal vem também porque o Natal, querendo ou não, ele tá atrelado ao final do ano, né? Às vezes chegando no final do ano você fala, mano, o que eu fiz esse ano? É um bom ponto isso, porque na verdade, como a tristeza força a gente a se recolher, a gente fica mais intimista na tristeza, a gente acaba entrando num processo mais interno. Então é muito claro você entender que no final do ano, como a gente vive nesse ciclo anual na nossa sociedade, chega perto dessa época, a gente está revendo tudo aquilo que a gente fez nesse último ciclo e se preparando para o próximo. Então, tipo, esse gapzinho aí do Natal entre o Ano Novo é super comum ficar triste, tá todo mundo triste. Inclusive, infelizmente, é o maior período de suicídio, porque existem algumas pessoas que sentem tanta tristeza ou outro sentimento que não conseguem acolher e não conseguem lidar com isso. É por isso que é tão importante a gente trocar e a gente ter essa troca que a gente está tendo, falar sobre isso, mesmo que seja sobre tristeza, porque a vida não é só alegria, né? Então, ó,
aqui entre a gente, nesse Natal, se você perceber que você tá triste, come, bebe, vive esse sentimento. No dia seguinte fica triste de novo, porque você comeu demais. E entende que vai passar. Eu acho que isso é o mais importante no final das contas. É entender que esse sentimento vai passar. Porque no final das contas, nem tristeza, nem felicidade dura pra sempre. Gente, eu queria aproveitar e desejar, assim, um ótimo Natal. Se concentra no peru e come panetone. Embora eu não goste, mas todo mundo gosta, então come.